Aqui a gente vai revisar um pouquinho, rapidinho, sobre citação direta curta e longa e a indireta. E aí, logo em seguida, a gente vai falar um pouco mais sobre o APUD, que é citação de citação, que é o objetivo dessa aula. Bom, neste slide, a gente vê, nessa parte de cima, eu estou explicando como fazer uma citação direta curta, ou seja, aquela citação que você faz Ctrl+C, Ctrl+V de algum trecho de um livro e que ele tem que ter até, no máximo, 4 linhas. No exemplo em vermelho, eu coloco para vocês o seguinte, percebam o parágrafo, e aí conforme Andrade, Andrade é o último sobrenome do autor. Se fossem dois autores, eu separaria com ponto e vírgula o segundo sobrenome do autor. Se fossem três, os três últimos sobrenomes dos autores com ponto e vírgula. Se fosse um livro etial, o último sobrenome do autor que vai receber o crédito, mais a palavra etial. E aí, abriria o parênteses, como vocês percebem, coloco o ano, vírgula, P ponto, que é abreviação de página, que tem que ser P ponto, P minúsculo, ponto, e a página de onde você retirou o trecho. Fechei o parênteses, abri aspas e copio tal qual o trecho que você estiver querendo reproduzir. Fechei aspas, pronto. Dessa forma eu faço a minha citação direta curta. Nesse slide eu faço uma explicação pormenorizada de como fazer a citação longa. É como se vocês estivessem anotado a minha fala com as suas palavras, né? Então, olha só, citação longa com mais de 4 linhas, faça a chamada de autoria, ou seja, o último sobrenome do autor, a seguir abre parênteses, dentro do parênteses coloca o ano da obra que você está utilizando, seguido de vírgula, e a abreviação da página com a letra P minúsculo, seguido de ponto, e a página de onde você retirou as informações na íntegra. Após isso, pula-se 2 linhas, faça o recuo de 4 centímetros da esquerda para a direita, e dentro do recuo eu tenho que fazer de que forma? Dentro do recuo eu vou fazer espaçamento simples, fonte 10, sem aspas, sem parágrafo, e o texto é justificado, ou seja, alinhado nas duas margens. Nesse slide, eu coloco o exemplo para vocês do slide anterior, onde eu expliquei como fazer a longa. Demonstrando como fazer, eu coloco aí para vocês. Percebam o parágrafo, conforme Brunelli, que é o último sobrenome do autor, abriu parênteses, 2009, vírgula, P ponto, e tirei da página 134 o trecho abaixo. Fecho parênteses, 2 pontos. Pulo 2 linhas. Faço o recuo, como vocês podem ver pela setinha que eu coloquei aqui, mostrando que é da esquerda para a direita 4 centímetros, e copio o trecho. Lembrando que esse trecho ele pode ter 5, 6, 7, 8, 15, uma folha e meia, independente de quantas linhas forem. Acima de 4, eu vou fazer nesse procedimento. Dentro apenas exclusivamente do recuo, é como eu coloquei na setinha ali. Aqui nesse espaço recuado, a fonte é de tamanho 10, o espaçamento entre linhas é simples, não uso aspas nem parágrafo e o texto é justificado, ok? Aqui a gente relembra como que faz citação indireta, ou seja, a citação quando você não coloca idêntico, quando você lê, resume, interpreta e coloca com as suas palavras. Nesse caso, não tem quantidade mínima e nem máxima de linhas, e você precisa fazer da seguinte forma. Conforme o exemplo abaixo, você vai ver lá. Quando começa ali o meu texto, sublinhar é essencial, papapá, já é o seu resumo. De repente você leu lá um trecho do livro de 20 linhas e transformou em 5, em 6, em 4, enfim, em 10, na quantidade de linhas que são necessárias para você conceituar com as suas palavras o que o autor trouxe de importante para você, para o seu trabalho. Então, você faz, ali como o exemplo mostra, ali onde começa o sublinhar, já é a parte onde você já é o seu resumo. Então, você vai dar o parágrafo, vai colocar o seu resumo e antes do ponto final, você vai abrir o parênteses, vai colocar o último sobrenome do autor ou os últimos separados por ponto e vírgula se forem mais de um, em caixa alta, porque ele está dentro do parênteses, aí o autor fica em caixa alta, vírgula e o ano. Percebam, neste caso da indireta, a gente não coloca página, ou seja, é uma saída que vocês podem fazer uso no caso de utilizarem obras digitais,
né? Por exemplo, a maioria dos livros que você utilizar da biblioteca da Saraiva, por exemplo, você não vai ter acesso à página, né? Então, não tendo acesso da página, uma das possibilidades de você citar é de maneira indireta, tá bom? Bom, aqui a gente começa a falar sobre APUD, citação APUD, ou citação de citação, ou também cópia da cópia, né? O que seria um APUD? É quando você vai extrair de um livro um trecho que ele já está sendo citado, né? Muitos de vocês já pegaram um livro e dentro desse livro, ou desse artigo, dessa obra, enfim, independente do documento científico que você esteja manuseando, você percebe que quem escreveu está citando alguém e você quer exatamente aquele trecho da citação, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente já vai ver o passo a passo a seguir, tá? Bom, preciso fazer uma citação de citação. Quando eu faço utilização de citação, tem limite? Não tem limite? O que a BNT diz sobre isso? Bom, a BNT se posiciona da seguinte forma, conforme está em vermelho ali no centro do slide, apenas deve ser usada na total impossibilidade de acesso ao documento original. Ou seja, a BNT não vê com bons olhos a utilização de citação, por exemplo, de algo muito recente, né? Você pega um artigo da internet, por exemplo, que foi escrito agora em 2020, e ele citou o Rogério Greco, por exemplo, de 2018, e você faz essa citação. Não, você tem acesso ao documento do Greco, né? Você tem acesso, às vezes, ao documento do autor que você tá fazendo a citação de citação. Citação de citação é interessante quando você não tem mais acesso de maneira nenhuma ao documento. Ou às vezes o documento foi impresso em pequena quantidade, ou ele é muito raro, ou ele é clássico, né, muito antigo, ou ele não foi traduzido no Brasil, enfim, tem uma série de impossibilidades que te oportunizam utilizar uma citação de citação. Porém, você tem limitação de uso, apenas em casos desta maneira exemplificados, né? Citações mais recentes, citações que você encontra sobre o assunto com maior facilidade, é melhor que você obtenha a obra de maneira direta. Aqui eu exemplifico para vocês, né, onde eu coloquei aqui em cima, onde está em vermelhinho, é uma explicação como se você estivesse fazendo uma anotação de caderno para facilitar para vocês. Olha lá, como que eu faço uma citação de citação? Sempre vou citar o autor original, ou seja, quem falou primeiro, seguido da palavra APUD, sempre em itálico, porque palavras estrangeiras no texto científico precisam estar em itálico sempre, seguido do autor que citou o livro, né? E aí você abre parênteses e vai colocar o ano e a página do livro que está em suas mãos, que você está utilizando. Se você está usando, por exemplo, um livro de Antônio Guedes, 2019, nessa obra, né, o Guedes citou o Lucas Prado. O Lucas Prado é do ano de 2017, na página 33. Ele citou, o Lucas Prado fala esse texto abaixo, que eu coloquei um trechinho de um slide anterior, só para exemplificar para vocês, né? O Guedes citou o Prado na página 140, conforme eu coloquei ali. Como que ficaria esse exemplo? Como é que você responderia esse exemplo para mim? É isso que eu gostaria que vocês refletissem nesse momento e fizessem esse exercício. Agora, a gente fazendo o exercício juntos, como seria? Bom, o livro é do Guedes. O Guedes escreveu esse livro em 2019. O Guedes citou o Lucas Prado num livro do Lucas Prado de 2017, na página 33. E o Guedes citou o Lucas Prado no livro dele na página 140. E aí, esse exemplo que está embaixo aí, digamos que é só para você retirar o trecho para dizer que é esse trecho que você gostou lá no livro do Guedes, certo? Então, a resposta ficaria como? Primeiro, o que eu preciso saber? Sempre vou fazer uma citação de citação, eu vou fazer o quê?
Primeiro eu vou dar o parágrafo, vou usar o autor original, seguido da palavra pude e o autor que está citando o original, ou seja, o livro que estamos utilizando, que estamos em mãos. Neste caso do exemplo, seria: quem falou primeiro, Guedes ou Prado? Lógico que Prado, tanto que você percebe que o livro do Prado é de 2017 e o Guedes citou o Prado em 2019. Então, sempre vai ser o autor do trechinho que você estiver retirando, tá? Então, vai ser autor original, Prado. Aí eu vou usar a palavra pude em itálico. Daí, vou usar o livro que estou em mãos, que é do Guedes. Então, Prado, Apude, Guedes. E aí, o ano e a página do livro do Guedes, que é o livro que eu estou em mãos. E como é o livro que eu estou em mãos, é o livro que eu vou colocar lá no final da minha referência. Eu vou fazer o atled do livro do Guedes. Por isso que aqui no texto ele vai ser o autor, o ano e a página do livro que eu estou utilizando, que eu estou manuseando. Então vai ficar conforme Prado, Apude, Guedes, abro parênteses 2019, que é o ano do livro do Guedes, vírgula, P pontos na página 140 que o Guedes citou o Prado, fecho, abro aspas e coloco o trecho na íntegra que eu utilizei do Prado no meu livro, eu sendo Guedes. Fecho, ponto, acabou. Pronto. Tá pronto o exercício. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Bom, nessa aula, então, a gente revisou citação direta curta, citação direta longa e indireta, e fechamos agora com o APUD, que é a citação de citação. Espero que tenha ficado claro para todos. Muito obrigada e até a próxima aula.